Olha que coisa, o pessoal do bastidor aqui, o Diego Scotegai, está dizendo que o Banco Central pisou na bola no caso do Banco Master. Olha que coisa, meu amigo. Apareceu alguém aqui na imprensa para criticar o Banco Central. Muito curioso que isso tenha acontecido exatamente no momento que falhou o plano original do Vorcaro, né? Lembra que o plano original do Vorcaro era fazer a cariação entre o cara do Banco Central e coisa e tal, levantar lama para jogar nos outros diretores do Banco Central e, com isso, anular a liquidação do Banco Master e permitir a venda do Banco Master para o BRB. Esse era o plano que o Vorcaro tinha. O Toffoli ia fazer tudo isso para o Vorcaro, só que deu errado. De ontem para hoje, a gente viu que o Toffoli voltou para trás, né? Deu para trás, peidou o Toffoli e desmarcou a cariação. Agora a gente fica sabendo aqui, ó, Toffoli e PF decidem que a cariação vai ficar para 2026, não vai ser mais urgente. Ou seja, deu errado o plano original do Vorcaro com o Toffoli, com o Alexandre de Moraes, de tentar desfazer a coisa toda agora no dia 30, esse ano ainda, né? Aí, o que o Vorcaro está tentando agora? Está tentando jogar a imprensa, dizer que olha só que está errado, que não sei o que lá. Só que a gente vai ver que não tem muita coisa errada aqui não, não está muito claro essa história aqui não. O que parece é justamente como essa parte do plano deu errado, estão tentando isso daqui. E por que tem tanta força para tentar isso? Porque olha só aqui, ó. Banco Master, ação do TCU visa evitar delação de Vorcaro. Ou seja, o que o Vorcaro está fazendo para pressionar tanta gente para desliquidarem o banco dele, né? Ele está ameaçando abrir a boca, né? E uma delação premiada do Vorcaro, meu amigo, ia ser uma coisa realmente uma pedrada. Em quem quer que ele decida delatar, como eu já falei para vocês, tem gente na direita, tem gente na esquerda, tem gente no STF, tem gente em cima, tem gente embaixo, tem gente de tudo quanto é lado que ele pode delatar nessa delação premiada dele. Por isso que estava esse pessoal toda, essa correria toda para descondenar o Vorcaro e desliquidar o banco. Agora vamos ver o que vai dar isso daí. A minha visão é essa. Eles estão fazendo isso aqui, mas vamos entender o que o pessoal está dizendo aqui. Ó. O gabarito não fecha. Documentos obtidos pelo bastidor revelam indícios que o Banco Central agiu de modo irregular na liquidação do Banco Master. Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev e essas notícias foram sugeridas por Peter Messias Turguniev, Moraes ficou com a sugar do Vorcaro e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que eles estão falando aqui, agora saiu a defesa oficial do Vorcaro. Isso aqui é o Vorcaro falando. O que ele está dizendo? Não, que o Banco Central errou, o Banco Central fez merda. Não, não teve isso não aqui. Ó. Aqui, ó. O Banco Central agiu de modo irregular na liquidação do Banco Master e coordenou, sem amparo legal, o seu trabalho, no caso, com o juiz federal de Brasília, que autorizou a Operação Compliance Zero. Estão tentando jogar aquela mesma história que jogaram no caso da Lava Jato, lembra que anularam a Lava Jato porque o Moro coordenou com o Deltan Dallagnol alguma coisa, sendo que, como eu falei para vocês, isso é absolutamente normal, nunca teve problema isso aqui. E no caso aqui também, o Banco Central coordenar com o juiz é algo absolutamente normal, dado o tamanho do problema, dado o tamanho que é o caso do Banco Master, né? Se você parar para pensar, a liquidação do Banco Master até que aconteceu de forma relativamente indolor, não teve crise financeira no Brasil, o pessoal não tirou dinheiro dos bancos, não teve nada. É isso que eles estavam tentando evitar, né? Se houvesse uma crise de confiança totalmente aleatória, se essa coisa fosse feita de forma atabalhoada, ia ter um monte de gente querendo tirar dinheiro dos bancos aqui no Brasil, podia quebrar não só o banco do Vorcaro, o Banco Master, como outros bancos aqui no Brasil também, né? Mas então, aí olha só o que eles dizem aqui, ó. A reportagem teve acesso exclusivo a peças centrais do caso do Banco Master no Banco Central e também da Compliance Zero, por meio da qual a Polícia Federal e a PGR, ou desculpa, a Procuradoria do Distrito Federal, investigaram suspeitas de irregularidades das operações de crédito entre o banco e o Banco de Brasília e o BRB. Não fala, é lógico, como eles tiveram acesso a isso, mas eu só posso imaginar que isso daqui foi exatamente o Vorcaro que passou para eles, né? Interpretados lógica e cronologicamente, os documentos apontam que o Banco Central tomou uma decisão política e não puramente técnica ao liquidar o Banco Master. Lançam sérias dúvidas sobre a competência da autoridade monetária para lidar com o caso, da identificação de suspeitas de irregularidades no banco, passando pela análise da compra pelo Banco de Brasília e finalmente culminando na solução adotada por uma crise com consequências graves para o sistema financeiro nacional. De novo, a minha visão é que o Banco Central fez tudo direitinho. Inclusive, o sistema financeiro nacional está adequado, está funcionando. Não teve nenhuma grande crise. O Banco Master se fudeu, é verdade. O Vorcaro se fudeu. O pessoal que apostou no Vorcaro se ferrou. Mas fora isso... os políticos, amiguinhos do Vorcaro, tá todo mundo com o bumbum dolorido, né? Mas tirando isso, o resto do sistema financeiro foi bem, né? Aí vamos ver. Mas beleza, eu quero saber, e aí? Ok, ele tá dizendo que foi tudo falso, que não sei o que lá. Repara, de novo, isso daqui era o que ele pretendia fazer o caso com o Toffoli, a portas fechadas, ali no ambiente controlado, sem expor publicamente. Por quê? Porque ali ele tinha acesso a quem poderia tomar a decisão. O Toffoli poderia, na hora ali, dar a pancada e desfazer a porra toda.
Esse argumento aqui é o argumento que eles iam passar para o Toffoli lá na reunião da tal da cariação que o Toffoli iria fazer, né? Aqui, ó, os documentos disponíveis contam uma história diferente das narradas nos discursos oficiais. A versão pública, por ora, predominantemente estipula, sem qualquer espaço para dúvidas, que o Banco Central agiu apenas e tão somente por razões técnicas, do começo ao fim, no caso Master. Não, em momento algum disseram isso. É lógico que com um caso desse tamanho, você tem que ter algum cuidado, além meramente da parte técnica, né? Aqui, ó, inclusive e sobretudo na decisão de liquidar o banco. E de liquidar o banco no exato momento que o liquidou. Nas palavras de Galípolo, o presidente do Banco Central, a autoridade monetária, seguiu um gabarito no caso e ponto final. Exatamente, o gabarito para quê? Para evitar pânico no mercado, para evitar que as pessoas saíssem tirando dinheiro de outros bancos. Porque para pensar, se dá um crash completo no banco do Vorcaro, podia estimular as pessoas a fazerem isso, né? Aí, agora ele está dizendo aqui o seguinte, olha só, o que eles mostram de evidência mesmo do que eles estão dizendo? Estão dizendo que está tudo errado, que o Banco Central errou, que tadinho, o Vorcaro é um cara bonitinho, ele estava ali fazendo tudo certinho e de repente tiraram o banquinho dele. O que é mentira, né? Pô, desde o momento que a venda do BRB, do Master BRB, foi definida pelo Banco Central, ele teve meses e meses para consertar o negócio e não conseguiu. Apresentou uma suposta venda para o Fictor, que é um banco muito pequenininho, que não tem lógica nenhuma, um banco pequenininho comprar o Banco Master, que é muito maior do que ele, e que teria um fundo do Emirados Árabes Unidos, mas que não tem documento nenhum, não tem acordo nenhum desse fundo embasar a coisa, né? Aqui, ó, a segunda-feira, 17 de novembro de 2025, que foi o dia da liquidação do Banco Master, começou para Daniel Vorcaro como o dia que ele anunciaria a solução para o maior problema da sua vida empresarial. Oh, o Vorcaro, o herói do sistema financeiro brasileiro, ele acordou disposto, vou resolver todos os problemas, né? O Banco Master, que ele controlava desde 2018, enfrentava havia meses questionamento do Banco Central sobre a qualidade de suas carteiras de crédito e sobre a saúde financeira do conglomerado. Diga-se de passagem, coisas que ele não conseguiu explicar de forma adequada desde então, né? A negociação com o Banco de Brasília, que pretendia comprar o Master, havia sido rejeitada pelo Banco Central em setembro. Mas em outubro, Vorcaro negociava a venda para o grupo Fictor, uma holding financeira nacional que traria consigo investidores árabes dispostos a aportar 3 bilhões de reais na instituição. E, de novo, a gente não tem nada sobre essa suposta venda que não seja a palavra do Vorcaro sobre isso, tá? O grupo Fictor chegou a falar uma nota dizendo que ia comprar mesmo, mas o tal do grupo árabe que ia botar o dinheiro, porque o Fictor, de novo, é pequenininho, perto do Banco Master, é muito menor que o Banco Master. Então, o fundo árabe que supostamente ia botar a grana, ninguém ouviu falar desse cara, não apareceu um árabe falando alguma coisa nisso daí. Naquela manhã, ele estava pronto para avisar o Banco Central do negócio e formalizar o acordo. Horas depois estaria preso. Ai, tadinho do Vorcaro, ai, que pena, foi preso. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso conhecer dois mecanismos que correm em paralelo quando o banco entra em crise no Brasil. De um lado, o Banco Central supervisiona a instituição e pode, se julgar necessário, decretar uma liquidação extrajudicial, uma espécie de fechamento forçado, em que o banco para de operar, seus administradores são afastados e um liquidante nomeado pelo Banco Central assume a tarefa de vender os ativos e pagar os credores. O que foi feito com o Banco Master. É uma medida grave, a última opção prevista em lei, e costuma resultar em prejuízos para os depositantes que excedem o limite garantido pelo FGC de R$250 mil por CPF. E para os investidores, ou seja, os sócios do Banco Master tomaram no cu. Os investidores que tinham mais de R$250 mil, as pessoas que tinham mais de R$250 mil no Banco Master, também perderam dinheiro, né? De outro lado, quando há suspeita de crimes como fraude, gestão temerária ou lavagem de dinheiro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal pode investigar e pedir à Justiça medidas como busca e apreensão, bloqueio de bem ou prisão. São dois trilhos distintos, um administrativo conduzido pelo Banco Central, outro criminal conduzido pelas autoridades policiais e judiciais. A lei prevê que o Banco Central comunique ao Ministério Público quando identificar indícios de crime, mas não prevê, e esse é o ponto central da história, que essas duas esferas atuem de forma coordenada, sincronizada e quase coreografada. O que ele está reclamando é disso. Mas aí que tá, a justificativa do Galípolo para isso ter acontecido é muito clara. O Banco Master era um banco grande que estava quebrando. A liquidação aconteceu porque os crimes eram enormes dentro do Banco Master. Havia falsificação de títulos de crédito, a gente já falou sobre isso. Por isso as coisas foram coordenadas, né, para garantir essa transição, digamos, sem impacto no resto do sistema financeiro. O controlador do Banco Master pediu uma audiência ao Banco Central para comunicar o negócio, a venda do Banco Master para o grupo Fictor e não sei o que lá. A videoconferência entre Vorcaro e diretores da área de fiscalização do Banco Central, leia-se Ailton Aquino, começou às 13h30 e terminou às 14h10. Do Banco Central participaram o Ailton Aquino dos Santos, a Beline Santana, o Paulo Sérgio Neves de Souza, e a reunião estava na agenda para o Banco Central, registrada como audiência por videoconferência com Daniel Vorcaro, presidente do Master, para tratar de assuntos de supervisão.
Vorkar explicou a situação de liquidez do conglomerado e as tratativas para resolvê-la, anunciou que pretendia divulgar até o final daquele dia a venda do Master para o grupo Fictor e que viajaria naquela mesma noite para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para assinar o contrato e anunciar a operação com os investidores estrangeiros que integrariam o novo bloco acionário, né? Mas, de novo, ele falou isso tudo. Documento do grupo estrangeiro que disse que ia botar o dinheiro mesmo, porque, de novo, o grupo Fictor existe. O grupo Fictor falou que ia comprar mesmo o Master. Mas o grupo Fictor é pequenininho, né? O grupo Fictor não tem dinheiro para fazer isso. Precisa de alguém para botar o dinheiro ali, né? E esse suposto grupo árabe que tem dinheiro é muito suspeito, porque, né? E aí, cadê? O pessoal fica botando dinheiro assim em banco quebrado no mundo inteiro. Meu amigo, árabe tem dinheiro, mas não é a instituição de caridade para botar dinheiro na sua conta só porque você está precisando, não, meu amigo. Eles investem quando eles veem futuro. Ninguém vai investir no Banco Master. Por isso que foi liquidado. Tava cheio de gambiarra naquele negócio, né? Aqui, ó. Disse ainda que a promotoria que protocolaria os documentos de transferência do controle junto ao Banco Central naquele mesmo dia e que esperava anunciar nos dias seguintes a venda de outras duas empresas do grupo, a Will Financeira e o Banco de Investimento e coisa e tal, né? E aí ele está dizendo que teve essa reunião e que ninguém falou nada e por isso que ele ia viajar, porque ele comunicou ao pessoal que ele ia viajar e não sei o que lá para conversar, para ver. Então como é que ele foi preso? Ele não estava tentando fugir, coisa e tal. Mas o detalhe é que sim, ele estava tentando fugir. Por quê? Porque nesse dia era o fim do prazo que o Banco Central deu para o Banco Master para ele integralizar 2 bilhões de reais para garantir a saúde financeira. O Banco Central sabia que o Vorkar não ia ter como fazer isso, mas deu um prazo para ele. Não, você tem 2 meses para fazer isso daí. Esse prazo terminava exatamente nesse dia de novembro. Como ele não conseguiu nada, ele inventou essa venda maluca e meteu o pé para viajar para fora do país, né? E aqui, ó, quando a reunião terminou às 14h10, Vorkar tinha razões para acreditar que o banco analisaria a proposta e que a crise estaria perto do fim. Como assim, meu amigo? Que solução é essa? Não tinha compra nenhuma, não tem documento nenhum dizendo que ia ter compra mesmo, né? Enfim, aí o que eles estão dizendo? O que ele está dizendo aqui? Que o problema foi que essa reunião existiu, mas foi apagada e não teve ata gravada, não gerou nenhum documento escrito. Exatamente por quê? Porque naquele momento ele já tinha furado o prazo do Banco Central, já estava decidida a liquidação do banco dele. O pessoal do Banco Central fez a reunião com ele apenas para não levantar suspeita e não provocar uma fuga antecipada dele nessa situação, né? Se o Banco Central se recusasse a falar com ele, ele saberia que tem alguma coisa errada e talvez fugisse de forma mais difícil de ser pego, né? Então, ou seja, o que ele está reclamando aqui, ó, tudo que eles estão dizendo aqui, essa reclamação com base que ele teria avisado que ia fazer a venda, mas que o pessoal do Banco Central não interessou e coisa e tal. Em termos de documento mesmo, não tem nada aqui. E dá para ver que o que o jornalista faz aqui é quase uma defesa. Aqui, ó. Não, porque tem os protocolos e não sei o que lá, porque tá aqui que eu protocolei isso, e a lei tal de 97 estabelece com clareza que quando presente os pressupostos e não sei o que lá. Repara que ele faz uma defesa, Júlio. Essa defesa aqui era a defesa que ele pretendia fazer na acariação hoje com o pessoal do Banco Central e o comprador do BRB para convencer o Toffoli de que, olha só, vai desfazer a coisa toda, vai desfazer a liquidação do Banco Master, vai desfazer a proibição da venda para o BRB e vai resolver o problema todo aqui. Essa daqui era a defesa. Mas o que aconteceu? A coisa ficou insustentável. O que eu imagino que houve, né? Como eu falei para vocês, o Banco Central estava ameaçando botar um mandado de segurança. Não sei se chegou a botar um mandado de segurança ou não, mas é muito provável, esse pessoal todo conversa lá, né? Que o Banco Central tenha virado pro Fachin e falado: Fachin, eu vou botar um mandado de segurança, eu vou parar essa porcaria aí. Avisa pro Toffoli que tem que dar um jeito, não vai ter essa reunião, não. Essa cariação não vai acontecer. O que a gente viu ontem? O Toffoli voltou atrás, né? Primeiro falou que ia ser opcional, se ia ter a cariação ou não, e agora já tem aqui, ó, Toffoli e PF decidem que a cariação do Master com o BRB vai ficar para 2026. Ele não quis anular totalmente a coisa, porque ficaria feio, né? Mas ele vai ficar para depois, no futuro, depois a gente vê isso, na terça-feira a gente vê isso, né? Qual terça-feira? Não sei, uma terça-feira aí a gente vê isso, né? E aí, essa é a situação, no final das contas, o que aconteceu nesse caso? O Vorkar pretendia apresentar essa defesa aqui para o Toffoli, para que o Toffoli tomasse a medida de desliquidar o Banco Master, e acabou que, como não funcionou, ele jogou na imprensa para tentar queimar o pessoal do Banco Central do mesmo jeito, né? O que está acontecendo nessa história aqui? Segundo diz o pessoal aqui, a ação do TCU visa evitar delação de Vorkar. Por que o TCU se meteu nesse negócio do Banco Master? Por que o Toffoli... Lembra? O Toffoli falou, não tem como desfazer a liquidação do Banco Master mais, eu não sei o que lá. Eu imagino que o pessoal do Banco Central tenha explicado para ele que, do ponto de vista até do sistema financeiro, ia quebrar o sistema financeiro brasileiro se desfizesse a liquidação do Banco Master agora, né? E aí o Toffoli entendeu que não tinha como voltar atrás. Mas aí, ou seja, por que o Toffoli continuou então insistindo em fazer a cariação e coisa e tal? Porque tá todo mundo,
um cozinho, não passa nem Wi-Fi no cozinho do pessoal lá de Brasília, com medo da delação do cara do Vorcaro. O Vorcaro tem metade de Brasília, e de novo, né? Gente de esquerda, gente de direita, gente de cima, gente de baixo, gente do meio, gente de trás, gente da frente. Tudo quanto é gente lá em Brasília está envolvida com o Vorcaro nessa história. Então todo mundo com medo. O Toffoli deve ser um deles. O Alexandre de Moraes é outro. Né? O Vorcaro agora, meu amigo, derruba quem ele quiser, meu amigo. É só ele falar lá na delação dele, ele derruba. O pessoal tava morrendo de medo. Eu, se fosse o Vorcaro, contratava seguranças muito parrudos, tá? Porque vai ter gente achando que a solução nesse caso aqui é, né? A solução, né? Enfim, o fato é que esse é o ponto dessa história. Como não deu certo a tentativa número 1 dele com o Toffoli, ele jogou na imprensa. Eu não vi nada aqui que seja indicativo de que o Banco Central tenha feito alguma coisa errada. É o cara chorando. Claramente essa reportagem aqui é o Vorcaro chorando, mas não tem evidência nenhuma. De qualquer forma, isso quer dizer que não vai resultar em nada? Não, por quê? Porque você sabe que tem um monte de juiz lá no STF que também acha que não, que absurdo, temos que resolver isso aqui. Quando teve o caso da Vaza Jato, né, não tinha nada ali para anular a Lava Jato. No entanto, haviam forças políticas muito grandes em Brasília que queriam anular a Lava Jato, né? Principalmente porque a Lava Jato estava chegando no STF, então queriam anular a Lava Jato. Então pegaram aquela coisa que não era nada e anularam a Lava Jato do mesmo jeito. E por isso que eu digo, isso aqui não tem nada aqui, não tem nada, não tem prova nenhuma. Ah, mas por que foi ao mesmo tempo e não sei o que lá e não sei o que, e teve a reunião e não falaram nada, eu achei que estava tudo certo e que não pode coordenar, não tem nada aqui. Mas isso não quer dizer que os juízes do STF não vão usar isso para anular a porra toda, tá? Eu acho que não vai ter força para isso não, mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda junto a essa notícia aqui, é que o Vorcaro não assinava documentos comprometedores do Master, dizem aliados. Ele sempre deixava para os subordinados assinarem. O jamegão dele lá, a assinatura dele não tinha na parada. Os pepinos muito grandes ele não assinava, ou seja, o cara sabe que tinha coisa errada, né? É evidente. Isso aí você faz, é coisa que você sabe que está fazendo certo, você assina com orgulho o seu nome, né? Você não assina coisas que tu sabe que vai dar merda, né? Então... Quero só ver no que vai dar isso daqui, meu amigo. Esse caso do Banco Master, eu vou te falar uma coisa, ainda vai rolar coisa aqui, viu? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.